Arena Alterosa. Oferecimento. Pinguim Máquinas. Monte seu próprio negócio. Américo Lobo 1360. Manuel Honório. Olá, para você que curte esporte, se liga aqui na TV Alterosa. Este é o Arena Alterosa desta quinta-feira que está começando. Torcida do Flamengo feliz da vida com a vitória sobre o Emelec na Taça Libertadores da América. A gente vai falar sobre esse assunto. Tem também o futebol regional, Copa Alterosa, Tupi, Tupinambás e Esporte. Está pintando uma parceria aí. É o Arena Alterosa que já está no ar. No programa de hoje, a gente recebe Paulo César Gasparetti, que é o presidente do Esporte Clube Juiz de Fora. Tudo bem, Paulo César? Um prazer te receber aqui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Bom dia. Estamos aí com esse desafio, mais um desafio que nós estamos trazendo para a cidade, né? Vamos discutir isso aí. Você vai estar nas rodas, na Rua Alfield, né? Essa discussão vai ser boa. É verdade. Baeta e esporte juntos, quem sabe, né? Com certeza. Vamos torcer para dar tudo certo. Bárbara Lage, jornalista, sempre presente aqui no Arena Alterosa. Bárbara, um prazer de novo te receber aqui. Bom dia, Rodrigo. Hoje eu não posso deixar de mandar um beijo especial a um casal de tios meus, que além de serem telespectadores fiéis do programa, são grandes amigos do Paulo César. Então hoje eles vão ver o programa de qualquer jeito. Um beijo então pro tio Alex e pra tia Simone. Tá certo, tio Alex e tia Simone. E a gente recebe também o Wellington Fajardo, técnico, campeão da Taça Minas com o Tupi em 2008, título inesquecível. É um prazer te receber, Wellington. Também, Rodrigo. A gente está aqui hoje, né? Há muito tempo que a gente não conversava. E naquela época a gente estava sempre você cobrindo o Tupi. E é um prazer falar com os seus telespectadores. Estamos aqui dispostos a conversar sobre futebol e qualquer assunto que tiver. Tá certo. A gente vai falar um pouquinho também sobre a carreira do Wellington Fajardo. Estava dirigindo o Uberlândia. O Uberlândia que está pertinho de subir para o módulo A do Campeonato Mineiro, não é isso? Isso. O Uberlândia já faz 4 anos, né? Que está na segunda divisão. Nós iniciamos um projeto lá em novembro. E agora, né? Já está na fase final. Está em segundo lugar e provavelmente, né, é um gigante, é um campeão brasileiro. Um time que foi campeão brasileiro da Série B em 1984. Uma estrutura espetacular. Nós iniciamos o trabalho, fizemos a primeira fase, classificamos times com 2 rodadas de antecedência, né? E agora eles resolveram fazer a mudança e estão em segundo lugar. A gente torce para que o Uberlândia consiga voltar à primeira divisão, porque é um gigante adormecido, é um campeão brasileiro. Com certeza, com certeza. A gente vai começar o programa de hoje falando sobre a possibilidade de uma parceria entre o Tupinambás e o esporte. Essa parceria, né, foi comunicada ontem oficialmente à imprensa, aos associados do clube, dos clubes no caso, e por isso que a gente convidou hoje o Paulo César Gasparetti para falar um pouquinho sobre esse projeto, sobre essa ideia. De onde surgiu essa ideia? Como é que funcionaria essa parceria, Paulo César? Ô, Rodrigo, esse desafio no clube, desde quando nós trouxemos essa proposta para a cidade, para o Esporte Clube Juiz de Fora em relação ao shopping, eu e o Gil, a gente vem conversando há quase 2 anos. Porque a pergunta do associado, tudo bem, nós aprovamos isso aí. Onde vamos ficar nesses 2 anos? Quando tiver uma obra. Aí comecei a conversa com o Gil. E a gente vem conversando há quase 2 anos em relação para o esporte, o associado nesse período de obra, onde nós iríamos. Aí essa conversa, essa amizade foi aumentando entre a gente. Aí nós começamos a ter essa ideia de fusão dos clubes. Por que isso? O esporte, porque as pessoas que gostam de futebol, como eu gosto, a diretoria do Esporte Clube Juiz de Fora gosta, a do Tupinambás também todos gostam. O que acontece? Nós pegamos o clube, começamos a discutir isso. Sempre que a gente se reunia, eu e ele, conversava sobre a fusão. Então, inicia-se a obra. O nosso projeto, o que é? O clube no último andar. O que vai acontecer com o futebol do esporte? Era a pergunta de quem gosta do esporte, como eu também, né? Então, ô Gil, o que você acha dessa ideia da manhã a gente fazer essa fusão dos 2 clubes? Começamos a levantar essas ideias, fomos conversando. E o clube, nós só estamos aguardando a autorização do CONPAC para iniciarmos a obra. Porque o associado do esporte, porque ele se interessa, principalmente o associado do esporte, que é 561 associados hoje, proprietários ativos. O nosso total de associados no clube é 900 pessoas. Então, o que acontece? A gente vê muita gente falando pelo esporte, o esporte é nosso, a gente nem sabe quem são essas pessoas e não tem nem nome quem são essas pessoas. São sócios do clube ativos, são sócios proprietários que podem falar pelo clube. A gente está deparando com gente que a gente nunca ouviu falar,
que às vezes nem sabem onde é o esporte. Então, nós chegamos nessa situação agora do clube iniciar a obra e onde nós vamos ter. Então, a gente pensou-se que fusão dos dois clubes, nós vamos ter um campo de futebol, nós vamos ter uma piscina, nós vamos ter o ginásio, porque a gente ia perder o ginásio com essa obra, nós vamos ter mais um ginásio junto com a fusão com o Tupinambás, e o mais importante, um centro de treinamento. Ontem a gente esteve, né, a nossa equipe esteve ontem presente, né, nesse encontro que, né, marcou o anúncio dessa possível parceria, e a gente ouviu também o presidente do Tupinambás, o Gil Carlos. A gente convidou ele para vir ao programa, infelizmente, né, ele tinha outros compromissos, mas a gente vai ouvir agora o que o Gil Carlos disse ontem, durante esse evento lá no Esporte Clube Juiz de Fora. Vamos acompanhar. Juiz de Fora, uma população de mais de 500 mil de habitantes, não tem um time de futebol profissional, só, tendo dois times para a cidade. Pergunta que não quer calar, como que vocês vão conseguir conciliar paixões, histórias e rivalidades? Olha, eu acho que no primeiro momento a gente tem que deixar a paixão de lado e agir com a razão para o projeto andar. Sim, aí eu e ele já deixamos de lado. Agora a gente vai levar isso para o sócio do esporte, do Tupinambás, fazer uma assembleia geral para a gente finalizar isso. Para ter o futebol de volta, vale até se unir aos antigos rivais. Com certeza, fazemos tudo pelo futebol. E quando a gente fala dessa união, a gente não pode deixar de esquecer, né, que Juiz de Fora já viveu uma união parecida, né, que foi na década de 90, com o Tupi, Tupinambás e Sport, né, que formaram o Manchester. Wellington, como é que você vê essa possibilidade, né, de parceria? A gente tem outros exemplos no Brasil, o Paraná Clube, por exemplo, é um exemplo, né? A famosa junção, né, entre o Colorado e o Pinheiros. Exatamente, e deu certo, né? O Manchester deu certo por um certo período, chegou até a primeira divisão, mas depois acabou. Como é que você analisa, né? Você acha que é válido para resgatar, né, pelo menos o futebol desses dois clubes? O futebol tem mudado muito, né, Rodrigo? Diferente da minha época, assim, onde, né, os clubes eram assim, muito enraizados naquela cultura de antigamente. Hoje não, hoje tem mudado muito. Eu acho que o primeiro passo importante é o debate, né? Trazer isso à tona, discutir, né, para ver assim, se realmente existe. Porque o futebol você não faz se existir muitos contrários, né? Tem que ter uma aceitação, né, principalmente daqueles que se interessam tanto pelo Tupinambás quanto pelo esporte. A partir do momento que você sente que tem uma aceitação, acho que a coisa pode andar. Pois existe a possibilidade, assim, você consegue visualizar, caso essa união aconteça, os associados concordem, você consegue visualizar, Paulo César, o futebol profissional, né, surgindo dessa parceria? Rodrigo, nós estávamos conversando em off aqui, eu te falei, eu sou um cara que eu vivo futebol. Eu estou hoje feliz, né? E o tio dela, o Alex, meia-noite mesmo, me ligando ontem, gritando mesmo, essas coisas. Dois doentes, né? Então nós gostamos de futebol, eu amo o esporte, né? Então, só que eu amo o esporte com razão. Eu não posso ver que eu vejo pessoas falando do esporte, que amam o esporte, que deixaram o clube quebrado. Então, o meu amor que eu demonstro para o esporte é manter esse clube para mais 100 anos. Porque nós não estamos discutindo esporte em 1950, 1970, nós estamos discutindo esporte para 2100, 2050 e vai assim. Então, essa é a discussão. Tudo tem que ser feito com planejamento, com o pé no chão, porque é o que o Hélio está falando, a gente estava conversando aqui antes. O futebol é muito caro, é muito caro. Tentou-se fazer isso no esporte há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Estou com a dívida até hoje. As pessoas que queriam futebol renunciou, ficou eu com a nossa diretoria lá pagando conta. Porque nós temos pé no chão, a gente não renuncia. Primeiro obstáculo, renunciou. Nós não, nós estamos lá pagando para não deixar o nome do clube ir para o Serasa, para o SPC. A vida do clube financeira é uma vida tranquila hoje. Tranquila, tranquila. Essa fusão, com esse investimento que nós estamos trazendo para o esporte, é 100 anos. Futuras diretorias vão ter planejamento, vai ter o pé no chão, não vai ter dívida, vai ter um centro de treinamento, vai ter um clube como o Tupinambás nós vamos ajudar na obra do clube, melhorar o clube lá. É isso que nós queremos. Aí nós estamos falando esporte para mais 100 anos, não ficar falando dele de 1950, 1970. Esse até é o nome do projeto, né, Paulo César? Mais 100 anos. É isso aí. Então, se discutir, eu gosto de sentar com pessoas que visualizam mais 100 anos na vida. Eu não vou estar lá, mas eu quero deixar esse legado para o esporte e para os associados do esporte e para os meus filhos, para os meus netos, que eu contribuí para isso. Tá, como sou caputo, os familiares dele, deixou esse legado para a gente. Agora, a obrigação minha e da minha diretoria é manter isto. Tá certo. Esse é um assunto que gera muita polêmica, né? Com certeza. Com certeza ainda vai falar muito sobre
esse projeto e a gente torce para que tudo dê certo. Isso né? aí. Tanto para o Tupinambás quanto para o esporte e que dê certo para o esporte da cidade, né? De uma forma geral, que é o que o torcedor quer. A gente vai continuar nosso programa então, já que nós falamos de Tupinambás e esporte, vamos falar sobre o Tupi, que ontem anunciou alguns reforços, Bárbara, é isso mesmo? Exatamente, foram 3 os reforços anunciados, começando pelo goleiro Rodrigo, que ele saiu do Tupi em 2002. Foi campeão brasileiro da Série D, por sinal. E passou também pelo Santo André de São Paulo e pelo Bom Sucesso do Rio de Janeiro. Tem também o atacante Rogério Alves Nunes, mais conhecido como Maranhão, né? Ele é da base do América Mineiro e antes do Tupi ele estava no Trindade de Goiás. E o lateral esquerdo, Bruno Barros, também foi formado na base do América Mineiro, com passagem também pelo Fortaleza, Vila Nova e Atlético Mineiro. São os 3 reforços anunciados pelo Tupi para disputar da Série C. Eu queria aproveitar o espaço para perguntar para o Wellington, o ex-goleiro, né? O que você achou dessa contratação, em especial do goleiro Rodrigo? Olha, eu, inclusive, já tentei levar o Rodrigo já para os times que eu estava, no caso do Vila Nova, no caso do Berlândia. Eu acho um excelente goleiro, né? Eu acho que já tem uma história com o Tupi, vai, com certeza, dar um retorno ainda maior. E quero ressaltar a questão do Bruno Barros também, que foi meu jogador no Vila Nova. Excelente jogador, excelente pessoa, excelente caráter. Tenho certeza também que vai agregar muito a equipe do Tupi. O Tupi que está procurando um treinador, o Wellington Fajardo está na área, né, Wellington? Essa é a notícia mais aguardada agora, né? O nome do treinador. O Wellington, que é muito querido pela torcida do Tupi, porque levou o Tupi né, à Série A, ao módulo 1, né? Em 2001. E foi campeão da Taça Minas em 2008, né? Em 100 anos de história, a gente estava vendo, né? Eu tenho um carinho todo especial pelo Tupi, se não resta a menor dúvida. Né? É o meu primeiro time profissional que eu dirigi, tive a oportunidade, naquele ano, o Tupi já fazia 9 anos que estava na segunda divisão, então nós iniciamos também um trabalho, foram 17 partidas invictas, depois o Ademir Fonseca veio e conseguiu, terminou o trabalho. E depois nós fomos campeões da Taça Minas. Então, quer dizer, em 100 anos de histórias, os 3 títulos mais importantes, o Drubs, né, que foi meu preparador físico do Cruzeiro, foi campeão brasileiro da Série D, eu fui campeão da Taça Minas em 2008 e dei uma contribuição quase 70% para o time Ou mais, né? 70% você está sendo bonzinho, mais Então, assim, a gente tem uma história, mas nesse momento é apenas de torcida mesmo, é torcer, como o Gasparete está aqui, torcer para o esporte, para o esporte de Juiz de Fora, torcer para o Tupi, mais como torcedor do que como treinador nesse momento. O Tupi, que ainda não anunciou o treinador, há uma conversa com o Léo Condé, que está na Caldense, o Léo Condé que tem contrato até o dia 16 de abril, mas parece que o Tupi já iniciou, né, uma conversa com o Léo Condé para que ele seja o técnico do Galo na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Tem confronto aí ou contra o Fluminense ou contra o Horizonte. Bom, gente, antes de ir para o intervalo, eu tenho um recadinho para você. Preste atenção, muita atenção, você aposentado. Você pode estar perdendo dinheiro. Você que trabalhou durante anos, aposentou pelo INSS, mas que após a sua aposentadoria continuou trabalhando ou trabalhou, você sabia que pode aumentar o seu benefício? Isso mesmo, você aposentado do INSS pode trocar a sua aposentadoria antiga por uma nova e mais valiosa. Isso é desaposentação. Essa é a oportunidade de aumentar a sua aposentadoria para até R$ 4.390,24. Mas atenção, aviso importante, o prazo está acabando, não perca tempo, ligue agora. 4.003,1970. Se você trabalha ou trabalhou após ter aposentado pelo INSS, ligue agora no 4.003,1970. Repito, 4.003,1970. Se o telefone der ocupado, insista, não perca mais dinheiro, você pode aumentar a sua aposentadoria para até R$ 4.390,24. Corra, meu amigo aposentado, peça sua desaposentação hoje. Faça como milhares de aposentados em todo o país. Ligue agora, 4.003,1970, 4.003,1970. A gente vai agora para um intervalo, voltamos em instantes, não saia daí. Ok, já estamos de volta com o Arena Alterosa desta quinta-feira. Hoje a gente recebe Paulo César Gasparete, presidente do Esporte Clube Juiz de Fora, a jornalista Bárbara Lage e o técnico Wellington Fajardo. Bom, a gente já falou no primeiro bloco sobre o Tupi, Tupinambás, esporte. Vamos falar agora sobre a Taça Libertadores da América. Ontem teve rodada, vamos acompanhar os jogos. Gisele, põe na tela pra gente rapidinho, o tempo tá curto hoje. Botafogo 0, União Espanhola 1. Botafogo deu um mole danado ontem no Maracanã. Né, perdeu o jogo e complicou a sua classificação.
O Além Nacional... da crise fora de campo também, né? Com aquela questão do atraso de salários. É verdade. O Nacional perdeu de 2-0 para o Grêmio e o Flamengo conseguiu um resultado surpreendente, 2-1 sobre o Emelec, lá no Equador. Paulo César, você como flamenguista esperava esse resultado do Flamengo? Quem é flamenguista, meu amigo? Sempre, sempre. Sempre É título, espera. a gente discute título. Vice-campeão é Vasco. Tá certo, olha, tá Não, provocando os e com vascaínos. os muitos desfalques, né, Paulo Com César? certeza. É verdade, o Flamengo muito desfalcado. E eu Muito tenho a desfalcado. justificativa pro Botafogo ontem. Eles não conseguiram encher um ônibus lá no esporte e levaram 3 vascaínos para completar o ônibus. Foi o pé frio dos vascaínos. pé Foi lá o frio. Jefferson. Foi pé frio lá do esporte. Hein? Ó, secou o Botafogo. Pois é, o Botafogo, o Flamengo deu uma melhorada na situação dele. O Botafogo é que se complicou. Como é que você está vendo a Libertadores? Quem que você acha desses brasileiros aí que está melhor? Então, a Libertadores é um campeonato muito difícil. Você vê que o time boliviano está, né, liderando uma chave, me parece, Bolívar. Então, quer dizer, eu cheguei a disputar uma Libertadores com o Cruzeiro. Na verdade, foi uma Supercopa da Libertadores de 88, só com campeões de Supercopa. Então, assim, a gente tem mais futebol, mas é uma peculiaridade diferente, que não é só jogar futebol que ganha. Você tem que saber o momento de ganhar o jogo, o momento de esfriar o jogo. Você não tem que simplesmente jogar o jogo. Infelizmente, a Libertadores é assim. É complicado. É complicado. E um exemplo de quem está sendo muito feliz na Libertadores é o Grêmio, né? Que não só é líder do grupo, como já está garantido ali nas oitavas de final. O Grêmio já está classificado. Hoje a gente tem Santa Fé e Atlético e também Universidade do Chile e Cruzeiro. O Cruzeiro numa situação muito complicada. O Atlético é líder do grupo dele. O Cruzeiro tem 4 pontos, a Universidade do Chile, que é o segundo, tem 9. O Cruzeiro tem que ganhar hoje e ganhar na última rodada para conseguir a sua classificação para a próxima fase da Taça Libertadores da América. Vamos falar agora sobre Copa do Brasil. O Palmeiras ontem enfrentou o Vilhena e venceu por 2-0. Vamos aos gols. Depois de grande jogada de Marquinhos Gabriel, Bruno César abriu o placar. O próprio Bruno César bateu pênalti e definiu. Palmeiras, 2-0. Outros resultados da Copa do Brasil, resultados mais importantes, né? Misto empatou com o Santos em 0-0 e a Caldense do Léo Condé venceu o Duque de Caxias por 2-0 em Poços de Caldas. Hoje, o Vasco enfrenta o Resende aqui do Rio de Janeiro. Esta é a Copa do Brasil. Vamos falar agora sobre a Copa Alterosa de Futebol Regional. Bom, vamos então falar sobre a Copa Alterosa. A gente tem... vamos acompanhar primeiro, antes de acompanhar a rodada do final de semana, vamos acompanhar a classificação para você na tela. Isso, põe pra gente aí. No grupo A, a seleção de Matias Barbosa fazendo uma grande campanha até agora, invicta, com 7 pontos. Pombense em segundo, o Esporte Clube Serrariense com 2 pontos e o Urso Negro de São João del Rei com 1. Vamos ao grupo B. Edcar com 7, é o líder. Prainha com 5, 15 de novembro de Rio Novo com 2 e o Rochedo com 1. Lembrando que o Edcar, na classificação geral do campeonato, né, é o que tem a melhor campanha. E vamos ao grupo C. São João Nepomuceno, 7 pontos. Juventude de Muriaé, 4. Olaria, 3. E o Flamengo de Goianá não pontuou. Esse Flamengo aí não tá igual ao Flamengo da Libertadores, não, Paulo César. Ganhou outro, né? É campeão, é título. A gente só fala em título. Tá Esse certo. assunto é tranquilo pro flamenguista, né? Tá certo. Esse não honrou o nome. É verdade, esse Flamengo aí não honrou o nome. Vascaíno, rapaz, é mais um vice pra eles, né? É triste. Olha, Paulo César, olha, quem tem muito respeito do Vascaíno. Mas é vice, é garantido, isso. é garantido, é garantido. Tá certo. Gente, vamos acompanhar então a rodada do final de semana pela Copa Alterosa de Futebol Regional. A gente já está na tela aí com a rodada. Às 10h30 da manhã, no domingo, Pombense e Matias Barbosa. E às 3 da tarde, Serrariense e Urso Negro. Grupo B, jogos do Grupo B, vamos lá. Prainha e 15 de novembro, é o clássico de Rio Novo. O primeiro jogo foi 1-1, hein? E Rochedo e Edcar também, às 3 da tarde, em Rochedo de Minas. E pelo Grupo C, São João Nepomuceno e Olaria, às 10h30 da manhã em São João. E o Flamengo contra o Juventude, às 11 em Goianá. São João Nepomuceno está bem no campeonato. A sua cidade, São João Nepomuceno, só revelou craque, não é? O São João Nepomuceno tem essa tradição, né? Desde a época Heleno de Heleno de de Freitas, depois Piorra, Simão, Bassu, Adil, Wellington, Ayup. Só craque. Assim, Mexendo a jogadores... bola dele, o Hélio. Não é? Você viu o Hélio? Olha, humildade aí. Não, não é humildade. Eu acho que o jogador tem que ter autoconfiança. É isso aí. Se tá hoje, certinho. ainda mais no futebol de hoje, que a gente sempre fala,
Se você não tiver autoconfiança da forma que está sendo disputado, você não consegue nenhuma Não proeza. consegue sucesso, né? A gente, inclusive, tem algumas imagens do Wellington, como técnico do Tupi, quando o Galo foi campeão da Taça Minas. Vamos assistir aí. Wellington, foi uma campanha brilhante, afinal, contra o América, o estádio valorizou lotado. muito, né, Rodrigo? Uma chuva danada no estádio aquele dia, né? Exatamente. Olha aí, o gol do Salino foi realmente, por ter sido contra o América, com certeza valorizou ainda mais por ter sido contra o time da capital. E eu falo, assim, a gente tinha 20 jogadores nesse grupo, um grupo muito fechado, muito coeso, e é bom, né, rever essa... Porque naquele momento nós pegamos esse time que tinha sido desclassificado na Série C na primeira fase. É verdade. E eram os mesmos jogadores, né? A gente conseguiu refazer, principalmente na questão emocional, tivemos apoio de todos. E a torcida, né, nós fizemos 3-1 no América lá no dia, lá no primeiro jogo, e aí nós perdemos de 2-1, foi uma derrota saborosa, né? É verdade. E eu, como jornalista, eu tenho o prazer de dizer, a honra, né, o orgulho de dizer que eu estava cobrindo os 2 títulos mais importantes da história do Tupi, né? A Taça Minas em 2008 e a Série D em 2011. Eu também estava lá no Arruda, né, trabalhando, acompanhando a vitória do Tupi, o título da Série D. Pra gente que gosta de Juiz de Fora, que ama Juiz de Fora, né, Paulo César? É bom demais quando você vê o esporte da cidade, independente se é A, B ou C, né? Essa hora um sucesso. Não é verdade? Com certeza. É verdade. A gente quer o sucesso do Tupi, que a gente vai a reboque, né? Com certeza, isso aí. Paulo César, nosso tempo infelizmente acabou. Agradeço muito a sua presença aqui no Arena Alterosa. Volte outras vezes pra gente falar mais do Flamengo, falar do esporte, quem sabe também do Tupinambás. Rodrigo, o único recado que eu quero deixar para o associado do esporte do Tupinambás. Mais 100 anos. Vamos deixar as pessoas falar de 1950, 60. Deixa elas de lado. Vamos falar para 100 anos. Tá certo. Obrigado, Paulo César. Bárbara, obrigado mais uma vez. Obrigada. Vamos passar aqui pelo WhatsApp rapidinho. Último, então, que já estão me gritando no ouvido aqui. Ó, o nosso telespectador falou que o programa é demais e pediu um abraço para os colegas dele de Lima Duarte, ou Vinícius. Tá certo. Vinícius de Lima Duarte. Wellington, um prazer, Prazerão. Sucesso Obrigado. na carreira. Pra você também, Rodrigo. Tá? Tudo de bom. Muito bom te receber aqui no programa também, Também. gente. O Arena Alterosa, infelizmente, está acabando. Vem aí o Valmir Rodrigues. Se ligue, segunda-feira tem mais Arena Alterosa para você, 11h15 da manhã. Um abraço para todo mundo. Bom final de semana. Arena Alterosa. Oferecimento: Pinguim Máquinas. Monte seu próprio negócio. Américo Lobo 1360, Manuel Honório.